É evidente que este mercado de transferências de janeiro, o presidente do Vitória deu cabo da equipa. Para falar português, como se deve falar, deu cabo da equipa. E este ano, a grande aposta do Vitória, fruto da tal trajetória magnífica que tem feito na Liga Conferência, tinha que ser ir o mais longe possível. E ir o mais longe possível era o quê? Era ambicionar, pelo menos, chegar aos quartos de final da Liga Conferência. Pelo menos aos quartos de final. E se nós olharmos para o naipe de adversários, constatamos que, enfim, há uma equipa temível, que é o Chelsea, obviamente. Não quer dizer que é imbatível. Temível é uma coisa, imbatível é outra. Mas, naturalmente, seria um adversário muito difícil. Depois há dois adversários fortes, a Fiorentina e o Betis de Sevilha. O Betis mais até pelo ambiente e pela fúria espanhola do que propriamente pela qualidade da equipa. Mas os outros, todos eles são em teoria, eram em teoria acessíveis ao Vitória de há 2 meses. E portanto, se quem está neste momento à frente do Vitória tivesse percebido a importância que tinha para o clube poder chegar a uma meia final europeia, ou até à final, porque não, isso, além da receita que falou muito bem, financeira, que é importante, porque quanto mais fases se ultrapassa, mais dinheiro se encaixa, permitiria mostrar os nossos jogadores, os que tínhamos, alguns já não temos, nos grandes palcos. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que o Alberto Costa foi jogar para a Juventus porque se exibiu bem na Liga Conferência, até marcou um gol da Suíça num dos últimos jogos, e portanto a grande montra para um clube como a Vitória é a Liga Conferência, não é o Campeonato Nacional e desejavelmente a Liga Europa no futuro próximo. Pronto. E é essa que devia ter sido a aposta. Eu não estou contra o Vitória ter chegado agora a janeiro e ter vendido um jogador. 2 no limite. Compreendo, o Vitória tem que fazer receita, como qualquer clube. Agora 7. Saírem 7 jogadores, mais os 2 que já tinham saído, mais aqueles que não quiseram que voltasse. Eu, por exemplo, o Manu Silva, que é um bom jogador, teve agora aquela infelicidade que todos lamentamos, mas faz parte da profissão. Eu não teria objeção a vender o Manu Silva, porque o lugar do Manu Silva estava preenchido, havia alternativas. E o Manu nem sequer começou a época como titular, como sabemos. E como o Tomás Adel a jogar o seu normal, o Manu não joga no lugar de Tomás Adel. O Tomás Adel é titular indiscutível. Mas eu acho que compreendo que tivesse sido vendido. Eu até compreenderia, menos, mas compreenderia que se tivesse vendido o Alberto Costa, porque temos o Bruno Gaspar, temos o Magá, e até tínhamos o Zé Carlos, que a época passada, quando veio para o Vitória, jogou como lateral direito uma série de jogos e há que o dizer, fez as melhores exibições no Vitória como lateral direito e não como médio, que é o lugar de raiz dele. Portanto, aceitaria que se tivesse vendido o Manu e o Alberto. O Alberto teria mais dificuldade, porque eu acho que o Alberto é um jogador com potencial brutal e que se ficasse no Vitória até o fim da época, não só nos ia ajudar muito, mas ia valorizar-se bastante. Agora, 2 aceitaria, desde que se tivessem contratado alternativas válidas e se tivesse contratado aquilo que era absolutamente essencial contratar e não foi contratado. É que o futebol ganha-se com golos. E para marcar golos convém ter lá alguém que meta a bolinha lá dentro. E eu não estou a criticar os avançados que o Vitória tem, mas parece-me que é evidente para todos nós que gostamos de futebol, o Vitória não tem um matador, como se costuma dizer, um ponta de lança. Eu já nem pedia um Paulinho Cascavel, um Jeremias, um Tito, eu só pedia um Slaganovski, um Stupinan. Pronto, um jogador que marcasse 15, 16 golos por época e que de facto traduzisse em golos. Repare, nós no Astana, ainda na Liga Conferência, rematámos 34 vezes à baliza, marcámos um golo. Não pode ser. E portanto eu acho que a primeira prioridade teria sido contratar um ponta de lança, um homem da área, um goleador. Não, andaram a contratar extremos e laterais e médios, enfim. A situação financeira, claro que está pior. Claro que está pior. Nós há 3 anos o passivo eram 46 milhões de euros, agora são 72 milhões de euros. Só neste último ano subiu 14 milhões de euros. E portanto parece-me indiscutível que o passivo está pior. Está muito pior e naturalmente isso acarreta compromissos terríveis para o clube. O Vitória tinha que pagar passivo de curto prazo, creio que 40 milhões de euros agora em dezembro, veja bem, 40 milhões de euros e não pagou, tanto quanto se sabe. E portanto está muito pior. Agora, se teria havido outros caminhos, isso terá que perguntar ao António Miguel Cardoso, porque ele na campanha eleitoral há 3 anos é que tinha soluções para tudo. Até tinha uma mirífica almofada financeira que seria para dar sustentação à equipa de futebol, para não ter que vender jogadores apressadamente, para não ter que vender jogadores abaixo do preço. Foi tudo mentira. Tudo falso, não havia almofada financeira nenhuma. Houve um empréstimo,
sim, feito junto de uma instituição financeira ao dobro do juro dessa tal mirífica almofada financeira. E, portanto, se tinha outros caminhos, tinha, só que não os soube seguir. A V-Sport, se é ou não um bom parceiro, saberemos depois de ganhar as eleições. Porque a V-Sport foi uma empresa, foi contactada ainda no tempo do anterior presidente. Depois, na falta de soluções do atual presidente, foi-lhe apresentada a V-Sport pelo anterior presidente. Houve negociações, todos nós nos recordamos das palavras do atual presidente dizendo que não havia problema nenhum, tinha parceiros jurídicos, não sei quantos advogados e de toda a Europa e quiçá do mundo, sobre não haver nenhuma incompatibilidade entre o Vitória, o Aston Villa e a V-Sport, por causa dos critérios da UEFA em relação a percentagens de participação nas SADs dos clubes. Foi garantido que não havia problema nenhum. Afinal havia. E tanto havia que a V-Sport teve que retirar os dois administradores do Conselho de Administração da SAD do Vitória e teve que devolver ao Vitória. O Vitória teve que lhe recomprar uma percentagem de ações que permitiu que ficasse agora com essa percentagem que referiu. Agora, é assim, neste momento não há nada com a V-Sport. Não há nada que saiba, não há nenhum desenvolvimento de negócio, não há nenhuma perspectiva. O Presidente, em funções, disse aqui atrasado numa entrevista que a V-Sport não vinha para investir, então eu pergunto bem para quê? Nós queremos um parceiro que invista, que nos ajude a ser mais forte, bem que é para emprestar dinheiro. Isso aí, bancos na praça, não é preciso ir. Ao juro a que o Vitória foi buscar esse empréstimo, se calhar até arranjava juros mais baratos aqui na banca portuguesa. E, portanto, o que é que vai acontecer? Muito claramente, depois das eleições, se ganharmos, como esperamos, vamos falar com a V-Sport. É por uma questão até de consideração, já que estão aí, já que são acionistas, embora uma percentagem mais pequena do que no início, vamos falar com eles. Se eles estiverem dispostos, de facto, a relançar o projeto inicial, e estiverem dispostos a investir de forma a que a gente do Vitória, já na próxima época, possa subir qualitativamente o nível da equipa, terão a nossa preferência, como é evidente. Se a V-Sport manifestar desinteresse, se manifestar vontade até de apartar caminhos, pois então teremos que negociar com esses tais dois grupos de que já lhe falei, que estão disponíveis para comprar a participação da V-Sport no Vitória, para ficarem eles acionistas, naturalmente, e estão dispostos a ficarem como acionistas minoritários no clube, porque para mim a questão do Vitória ser maioritário na sua SAD é inegociável. O Vitória terá que ser sempre maioritário. Agora, eles estão disponíveis a serem parceiros minoritários e a investirem no Vitória, de maneira a que já na próxima época possamos ter uma equipa que dê alegrias à massa associativa e que ponha o Vitória no patamar que ele dele. Eu vejo com muita tristeza, eu hoje olho para a classificação, vejo o Vitória em 8º lugar, Isaac Costuril, atrás do Casa Pia, muito atrás do Santa Clara e tragicamente muitíssimo atrás do Sporting de Braga, que tem 13 pontos de avanço sobre o Vitória neste momento. 46 não irá, porque eu vou cumprir uma promessa que o António Miguel Cardoso fez e falhou. O António Miguel Cardoso comprometeu-se até dezembro de 2023 de pôr um pequeno lote, lote de ações para os sócios do Vitória que não são acionistas da SAD e que quisessem comprar ações, poderem ser também eles acionistas da SAD. Prometeu, mas não cumpriu. E eu vou cumprir. E, portanto, haverá um pequeno lote de ações, porque infelizmente a procura nunca foi elevada, desde o início da SAD, nem pelos vitorianos, nem pelas empresas da região, é preciso que se diga, e por isso o Vitória teve de recorrer ao Sr. Mário Ferreira, que estarão recordados, mas isso é passado. O que importa é o presente. Eu penso que até 40% do capital da SAD de Vitória continuará a ter os seus 51% e o resto, desejavelmente, para além dos 4, qualquer coisa por cento que pertencem já a pequenos acionistas, vamos ver se conseguimos um lote mais ou menos igual para quem quiser também ser acionista. É bom que haja mais adeptos, mais associados a serem acionistas da SAD do Vitória. Eu vou-lhe dizer uma coisa que é a minha opinião, e esta só me responsabiliza a mim, nem sequer responsabiliza os meus colegas de direção. Eu acho que a generalidade dos clubes portugueses são muito pior geridos em SAD do que eram enquanto clubes. Não vejo nenhuma SAD em nenhum clube, poderá haver uma ou outra exceção, mas não estou a ver qual, que seja hoje mais bem gerida do que era antes. E pior do que isso, não vejo nenhuma SAD a dar lucro. A gente olha
para os chamados grandes, eu não gosto muito de chamar grandes, mas os chamados grandes, e vemos os colossais passivos que todos eles têm e os prejuízos. E, portanto, ao contrário do que era suposto, mas isto é uma opinião minha, as SADs não vieram trazer nada. As SADs foram criadas para quê? Para dar mais transparência à gestão dos clubes, para imporem determinados critérios e regulamentos ao funcionamento dos clubes, mas a verdade é que, sinceramente, não vejo nenhum clube a funcionar melhor e até vejo clubes históricos do nosso futebol, e não só do futebol, que através das SADs caíram na miséria, na ruína. Basta ver o caso mais flagrante de todos, que é um clube histórico, que é o Vitória Futebol Clube, o chamado Vitória de Setúbal. Eu chamo de Vitória, o nome dele é Vitória Futebol Clube, como o nosso é Vitória Sport Clube, e portanto, como eu não gosto que chame Vitória de Guimarães ou Vitória, também não chamo Vitória de Setúbal ou Vitória Futebol Clube. Bom, mas é um clube histórico, com taças de Portugal, com segundos lugares do campeonato, com troféus das modalidades, e hoje está a jogar no campeonato distrital da Associação de Futebol de Setúbal. E isso tudo porquê? Porque as SADs geriram muito mal o clube. Mas não é o caso único, veja o Olhanense, veja o Beira-Mar, veja o Estrela da Amadora, onde chegou a cair, agora está recuperado, mas teve muitos problemas. Já para não falar, enfim, olha aqui no Desportivo das Aves, aqui vizinho, que ganhou uma taça de Portugal ainda há poucos anos e que hoje está como se sabe. E, portanto, eu ainda não vi nas SADs, com toda a franqueza, esse efeito regenerador que presidiu à sua criação.